Fala rapaziada do canal Palestra 24 Horas. Neste vídeo irei mostrar a opinião dos colegas do De Placa sobre Vitor Roque na seleção brasileira e esquenta do jogo de domingo entre Flamengo e Palmeiras, a famosa final antecipada, e ainda iremos mostrar por que a Leila não vai ao Maracanã no domingo. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Vamos lá. Hernan, a Leila não vai? Não vai viajar. Por quê? Leila Pereira não vai ao Rio de Janeiro. Ela sempre vai nas viagens com a delegação, ela está sempre presente, mas dessa vez ao Maracanã, por todo o ambiente, né, que se cria em relação a essa rivalidade, Palmeiras e Flamengo, disputa de títulos, e principalmente o episódio ali, né, de troca de farpas com o presidente do Flamengo, tudo isso, acaba criando um ambiente que não é legal. E a Leila já teve outros episódios no Maracanã, onde ela teve que passar no meio da torcida do Flamengo, porque ela foi impedida de passar por causa do camarote, era um camarote que ela não poderia passar pelo meio, e aí teve que dar uma volta, passou pelo meio da torcida do Flamengo e tal, então isso acabou que ficou uma coisa meio constrangedora. Para ela, que é presidente do clube, que está lá para acompanhar a delegação, tem que passar no meio da torcida do rival. A gente lembra que ela não foi alguns meses, ou no ano passado, ou anterior, no jogo contra o Botafogo. Não foi também. Também porque estava aquela briga dela com o Textor. Tinha aquela troca de declarações em relação ao Textor também. Então, assim, a Leila, avaliando, né, isso, obviamente, o clube também, avaliando junto com a presidente, eles tomaram a decisão de não levar a presidente. A presidente não vai até o Rio de Janeiro acompanhar a partida. Ela vai acompanhar, claro, evidente, pela televisão, mas não vai estar presente no Rio de Janeiro. É aquela coisa de poupar qualquer situação que possa acontecer de constrangimento, de ter que passar no meio da torcida, de ser hostilizada, aquela coisa da rivalidade que tomou conta entre Palmeiras e Flamengo nos últimos anos. Então ela decidiu se poupar, não vai ao Rio de Janeiro. Eu lembro também que no jogo aqui em São Paulo teve uma confusão envolvendo assessores ou o pessoal lá do Flamengo, mas do Cláudio Castro, né, do governador do Rio de Janeiro também. E aí, ô Vitor Sérgio Rodrigues, em relação à seleção brasileira, porque a gente está falando de um cara aqui que é numa posição ali que talvez a gente não tenha ainda certezas, né? Não, com certeza. A gente está falando de um jogador que com 17 anos estava decidindo 2 confrontos de Libertadores da América, né, de mata-mata. Então, sempre foi um jogador de um potencial absurdo. Foi para o Barcelona ali, talvez, antes do que devia. Foi no Barcelona no momento ruim do Barcelona. O Xavi não queria. E, enfim, acho que o Xavi pensa o futebol de uma maneira muito diferente, talvez, do que o Vitor Roque precise para funcionar. Então tem uma série de coisas, mas isso não tira o potencial para ser diferente que o Vitor Roque sempre teve e continua tendo. Então, se o Ancelotti tem dúvidas ainda, parece que a única certeza que ele tem no comando do ataque não nos agrada, né, que é o Richarlison. E nem ele, né, porque não joga de titular. Exatamente. Eu acho que o Vitor Roque está nessa conversa aí. Se está aberto para todo mundo, o Vitor Roque tem que estar na conversa. Ah, mas eu não levaria. Beleza, não tem nenhum crime. Eu levaria o Pedro. Eu levaria. Também não tem nenhum absurdo, né? Acho que é um jogador... Isso é ser selecionável, né? O que é ser selecionável? Pode estar. Mal ou bem, quem tá lá é que decide quem vai chamar ou não vai chamar, né? Não é igual o clube que o treinador pode sonhar com alguém, mas minha realidade são esses. O treinador da seleção, ele pode chamar quem ele quiser, desde que tenha a nacionalidade brasileira. Então, laterais argentinos a gente não pode chamar, exatamente. Então, partindo assim, é a escolha do Ancelotti. Se ele chamar o Vitor Roque, tem algum absurdo? Zero. Se ele falar, prefiro outros, tem absurdo? Não, também. É escolha. Eu acho que esse programa não é do Craque Neto, nem do meu querido Casagrande, que convoca mais com o Exército. Né? Então, assim, já convocamos 6 centroavantes neste programa, mas menos que os 2. O recado também do Ancelotti que está aberto é quando ele chama o Caio Jorge, atuando muito bem no futebol brasileiro, ele dá um recado para os caras que estão no futebol brasileiro que se você estiver voando, existe uma possibilidade de estar na seleção brasileira. E acho que é o caso do Vitor Roque.
E aí o senhor, que é tão fã do Pedro, trocaria hoje o Vitor Roque pelo Pedro? Fizeram essa pergunta recentemente pra mim, não. Ah, tá. Eu também não. Mas, se você perguntasse ontem à noite... mas o eu Pedro não é fico mexido, tá? Ontem à noite, atrás daquele gol ali, não, ao lado daquele gol lá, a gente trocava, né? Pois é. A gente trocava. Daqui a pouquinho vamos falar também de Nos Atlético e últimos Cruzeiro. 9 jogos ele fez 6, 9, 10 gols. Nos últimos 9 jogos o Vitor Roque fez 10 gols. Ele já tá na Contando a artilharia do Libertadores Campeonato também. Brasileiro, é 15 do Caio Jorge, 14 do Arrascaeta, ele e o Verratti com 12, né? O Pedro tem E o 11. Reinaldo com 10, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre eu Santos entendi, e Corinthians, vamos O falar sobre Reinaldo Atlético com 10, Mineiro e cara. Cruzeiro. São os temas que falaremos daqui a pouquinho aqui com você também no De Placa, tá bom? E só pra fechar aqui, sei que a gente vai falar bastante e vamos esquentar amanhã, certamente teremos algumas dinâmicas interessantes amanhã no programa. Mas, assim, produção pergunta, né? Palmeiras sem pressão contra o Flamengo? Mesmo se perder, Verdão ainda continuaria líder. Você acha que o Palmeiras, Sem pressão? ele chega desse jogo, entre aspas, mais tranquilo? Eu duvido Do que o Palmeiras? Eu duvido que o Abel use isso na entrevista, na pré-eleição. na pré-eleição ou na preparação para o jogo. Claro que não. Porque isso daí é meio final, caminho cara. andado para você... Pra entrar como Corinthians ontem na Vila Belmiro. Exatamente. Eu duvido. Não, claro Mas que é não. uma realidade, né? Então, eu ia falar, a realidade tá aí, A né? realidade é essa. Mas Palmeiras eu perde, continua líder. duvido que isso, conhecendo... Quer dizer, eu não conheço tanto do Abel do dia a dia, porque... Né, Ninguém conhece. Ninguém conhece muito. Mas imaginando como o Abel trata, eu duvido que ele traga esta situação para debate. Acho que Ele vai tem que estar com o entrar para ganhar o jogo. Losartana Tem que entrar pra ganhar o 50, jogo. não 100. Só isso. Ele vai ter que tomar o remédio como eu tomo todo dia amanhã, mas eu não com digo tanta assim, pressão. o jogo começa a ficar enroscado, coisa e tal. Eu acho que isso tem Então, de ser pior pro mas vale Flamengo a do que o mesma Palmeiras. coisa quando você faz jogo de ida e volta e ganha por um gol na ida. Você ganhou por um gol na ida. Você vai entrar nos 90 minutos para empatar? Vai perder pouco, o jogo. mas pode ser o Vai suficiente. perder o jogo. Se você faltar no... Deu lá 42, aí você fala, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fechar a casinha aqui e defender. Aí, beleza. Você vai Não, e defender até por porque 10 minutos. Agora, acho se que- você entrar para empatar, você vai perder o jogo. E eu acho até, assim, Então- o torcedor do Palmeiras, eu acho que ele tá esperando um bom futebol. Entre aspas, ele tá cobrando um bom futebol. No sentido de, Entre a gente vem esperar de e uma... cobrar. É meio que assim, a gente vem de uma sequência muito boa. Foram Sim. 16 gols nos últimos 5 jogos. Agora a gente tem uma chance de mostrar, de fato... O torcedor sabe que o jogo é difícil. E até alguns já botam aí, entre aspas, na sua planilha do Excel, botam lá uma derrota. Na E, pô, tabela tá na planejada. conta, beleza. E empate da volta olímpica. Mas o torcedor ele não quer algumas situações que já aconteceram entre Palmeiras e Flamengo. Palmeiras vai jogar no Maracanã e é humilhado. Já aconteceu isso. A pressão é pela vitória. Mesmo Agora, é um ganhando negócio título, maluco. Agora o torcedor quer tem que dar fazer a tem que ir lá ganhar do Flamengo no Maracanã. O Abel- É uma outra tipo de pressão. O Abel, depois do jogo contra o Juventude, ele usou a frase, né? Falo os jogadores que eu tenho e eu falo como que o Palmeiras joga, meio que no sentido de agora eu tenho material humano para conseguir propor contra qualquer adversário. E acho que pela primeira vez a gente vai ter uma disputa pela posse nesse jogo do Maracanã. O Palmeiras vai querer ter a bola contra o Flamengo. Algo que não aconteceu nem nos últimos anos, quando o Palmeiras e o Flamengo competiram por todos os títulos. Isso não aconteceu. O Palmeiras, na grande maioria dos jogos, não entrou para ter a posse contra o Flamengo. Entrou para sair com um resultado ok do Maracanã. E aí no mata-mata, quando fez um excelente jogo, talvez o melhor do ano passado, em casa contra o Flamengo na volta da Copa do Brasil. Mas foi humilhado na ida. Mas foi muito mal na ida. Então o Palmeiras, pela primeira vez, ele vai querer disputar a posse com o Flamengo. E por isso que acho que vai ser um jogo tão bom. É óbvio, se você perguntar, esse jogo é mais importante ou é tão importante quanto para os dois. Mas a vitória, ela é mais importante para o Flamengo do que para o Palmeiras. Porque se empata, o Palmeiras segue líder. Se o Palmeiras perde, o Palmeiras segue líder. Se o Palmeiras vence, o Flamengo fica 3 jogos atrás do Palmeiras na disputa do Campeonato Brasileiro. Sim. Então a vitória ela é importantíssima para o Flamengo. Mas para o Palmeiras, sair do Maracanã líder e com uma vantagem de 2 jogos é muito importante. Os caras caem no papo do Abel quando ele vem pra coletiva e fala: ah, porque clássico, mais um jogo, não sei o quê. Qual é a chance dele falar isso pros caras dentro do vestiário? Para, todo Ele mundo sabe realmente como é. pensa isso. Ele tira peso do jogo pra fora. Pra dentro, o peso do jogo vai ser o máximo, vai ser encarado como uma final.